Olá, tudo bem? Hoje é o dia 29 de junho, já estamos exatamente na metade do ano de 2017. E hoje é um dia, uma sexta-feira, é um dia nublado, por isso que eu estou usando meu boné de dia nublado. Não sei se vocês já viram o novo lançamento dos bonés que anda por aí, sem aba aqui na frente, né? Então esse é o boné quando não tem sol. Quando tem sol, daí tem que usar aquele outro que tem uma abinha aqui na frente assim. Esse não. Então, o novo lançamento de bonés, né? Pois bem, nós queremos estudar aqui um pouquinho sobre a superioridade da promessa, que é a lição número 6, que vai de 29 de julho a 5 de agosto. Então, quando essa lição estiver sendo estudada, já terá passado mais de um mês da metade deste ano, né? Eu confesso que eu estou gostando muito dos escritos de Paulo, aqui de Gálatas. Ele é profundo. São duas coisas básicas. Uma que ele é profundo, outra que ele exige que você atente mais ao que ele escreveu, que pesquise, etc. Então ele te força a aprofundar. Isso é bom, não é? Isso é muito bom. Então, nós vamos estudar aqui sobre a superioridade da promessa. Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo, para que possamos aprender mais e principalmente ser transformados pelo Teu Espírito nesta aprendizagem. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Muito bom. Então o verso aqui de Gálatas 3:18 diz o seguinte: se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então ele é simples, entendeu o que ele escreveu aqui. Paulo é um pouco diferente no modo de escrever. Ele às vezes escreve invertido, né? Mas o que ele escreveu aqui está bem simples e é muito importante que ele escreveu aqui. Ele disse o seguinte, ó: se a herança, ou seja, a vida eterna, né, provém da lei, ou seja, pela obediência da lei, então não provém da promessa. São duas origens possíveis. Uma é pela obediência à lei, outra é pela fé em Jesus Cristo, né? E ou é uma ou é outra. E a que está valendo é a segunda, é pela aliás, é pela fé em Jesus Cristo. Mas ele está fazendo um debate aqui. Eu gosto dessa coisa de Paulo de fazer debate, né? Porque ele mostra outro lado. Ó, esse outro lado aqui é impossível, né? Ele mostra isso. Bom, então o que ele está dizendo aqui é assim. Bom, pela lei seria mais fácil para Deus nos salvar, né? Por exemplo, vamos supor assim, tá, Deus decide, não, vamos salvar eles pela lei. Então vamos fazer o seguinte, coisa que seria irregular, mas vamos fazer o seguinte, não tem outro jeito de fazer, senão por alguma irregularidade. Tá bom, vocês pecaram, então de agora em diante, vocês são pecadores, mas de agora em diante, se vocês obedecerem integralmente até o fim da vossa vida, eu salvo vocês. Vocês demonstram que vocês não querem mais pecar, tá? Que acha? É fácil para Deus isso? Simplérrimo para Ele. É só exigir isso. Obedeçam até o fim. Vocês estão salvos. O que Deus tinha que fazer? Nada. Absolutamente nada, a não ser exigir isso. E nós? Para nós é que seria difícil. Gente, para nós é que seria difícil. Mas e como seria difícil? Não é? Porque como é que eu fico imaginando de algum momento em diante eu me converto, etc. Desse momento da conversão em diante, agora eu vou obedecer tudo. Seria simples para Deus, porque Ele não ia precisar morrer por nós. Não precisaria vir aqui sacrificar, viver aqui 31 anos, etc. Arriscar, cometer um erro, se perder também, etc. Para Ele seria muito simples. Mas para nós não é que seria difícil, seria impossível. Ninguém se salvaria desse jeito. Eu, pelo menos, não. Eu duvido que alguém outro conseguisse. Tá?
Bom, agora, a outra alternativa, pela fé de Jesus, a fé em Jesus, pela fé de Jesus. Aí para nós é fácil, porque o que nós temos que fazer? Ter fé em Jesus, crer que aquilo que Ele fez por nós é suficiente para nos salvar e que Ele está a fim de nos salvar e vai nos salvar. E depois disso, então, obedecer. E ainda se acontece de a gente desobedecer uma que outra vez, tem perdão. Aí é fácil para nós. Mas para Deus foi difícil. Isso é o que está inserido aqui nesse verso para memorizar, né? E esse é o debate desta semana. Vamos adiante, né? Então, a pergunta aqui é por que, afinal de contas, 430 anos depois que Deus fez a promessa a Abraão? Que promessa? Se tu uma bênção a todas as nações, far-te-ei de ti uma grande nação. E essa grande nação servirá de exemplo às outras nações. Eu quero salvar o mundo todo por teu intermédio. Essa promessa, como diz aqui, né, o benefício que Deus está concedendo a Abraão, ela é unilateral. Ou seja, qual foi a participação ou a contribuição, ou então a parte de Abraão nessa promessa? Na verdade, nenhuma. Porque Deus disse assim, olha, te dou a vida eterna, né? E Abraão, não, então qual é a parte que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que entrar com um pedaço de terra aqui para selar a lei, ou então, sei lá, não foi pedido nada a Abraão, a não ser que cresça. E ele foi o pai da fé, né? Então isto não foi exatamente um acordo entre Deus, se bem que também foi um acordo, mas vou explicar isso. Isto foi um testamento, como a lição explica muito bem, né? Testamento é quando um concede alguma coisa e o outro só recebe, né? Agora foi um acordo também porque Abraão teve que aceitar, né? Só, tu quer assim? Abraão tinha a liberdade de dizer, não quero, pronto, né? Então, esse é o ponto importante da lei que foi concedida, os 10 mandamentos, né, no Sinai, foram concedidos 430 anos, na verdade, depois que Abraão recebeu a promessa, né? Aí vem a pergunta, mas por que então, depois que Deus já deu a promessa a Abraão, etc., foi dada a lei por intermédio de Moisés, que nós vamos ler aqui depois mais adiante, vamos estudar mais adiante, né? Que havia um mediador aqui. Bom, por que depois? É bem simples também, bem simples. Na verdade, as coisas da Bíblia não são complicadas. Isso é quando a gente entende, daí a gente, é verdade, mas como é fácil até. Mas enquanto não entende, tudo é complicado. Até as coisas simples são complicadas. A Bíblia, toda ela é simples. Bom, mas por que foi dada a lei depois? Na verdade, a lei dos 10 mandamentos que foi dada no Sinai é a mesma lei que já seguiam antes, que Adão e Eva seguiam antes. Agora me explique, por que teria que Deus dar os 10 mandamentos como foram escritos no Sinai a Adão e Eva? Adão, não matarás, não furtarás, não adulterarás, etc. Tal. Não. Isso seria até ridículo, convenhamos. Porque com a inteligência de Adão, segundo Ellen White, em torno de 20 vezes superior aos mais inteligentes de hoje, ele, sabendo que devia amar a sua esposa, amar os animais, amar a natureza, amar a Deus, etc. e tal, ele, por decorrência, não precisava dizer para ele, não matarás, né? Isso não era necessário, ele sabia, tinha isso. Porém, depois que degenerou, especialmente depois que eles passaram séculos no Egito, naquele país idólatra, degenerando ali, aí o ser humano se tornou tão imbecil, para dizer pouco, que precisava dizer clara e explicitamente, não farás ídolos para ti, viu? Não adore o ídolo. Gente, mas precisa dizer isso para alguém, né? Permitam, tem aqui um pedaço de um galhozinho que eu achei aqui. Viu, Sigberto? Não adore esse pedaço de galho. Como diz em Jeremias, né? O sujeito foi lá, derrubou uma árvore, com parte da árvore ele fez lenha e
assou carne, etc. E tal, e com outro perto ele fez um ídolo e se ajoelhou diante daquele ídolo e disse assim: tu és meu Deus. Sigbeta, não pega um pedaço de árvore aqui e te ajoelha diante disso para adorar. A tal ponto chegou a imbecilidade do ser humano que ele se ajoelha diante daquilo que ele mesmo fabricou, alguém outro fabricou, ele comprou e diz: tu és meu Deus. Então daí precisa os 10 mandamentos escritos daquele jeito detalhadíssimo, né? Não furtarás. Gente, isso não precisa dizer para ninguém hoje, não precisaria dizer para ninguém hoje: não furtarás. Isso é uma coisa, não pode, isso é o óbvio. Não matarás, não tirar a vida do outro. Isso é o óbvio. Óbvio para quem é inteligente e sábio. Mas para a maciça maioria das pessoas, nem elas cuidam da sua própria saúde. Então tem que dizer. E hoje os 10 mandamentos são... Eu precisava reproduzi-los de uma forma diferente quase, né? Eu nem sei se tem um modo mais detalhado ainda de dizer: não dirás falso testemunho, ou não cobiçarás a mulher do teu próximo, coisa desse tipo, né? Não cobiçarás as coisas dos outros, né? Porque nós seres humanos, nós nos tornamos degenerados ao ponto de roubar uma nação inteira, como fazem lá em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e sei lá o que mais, Porto Alegre, etc. E Juí também, né? Roubam e roubam a ponto de não ter dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para estradas, etc. Está falindo tudo, de tanto que roubam. E no entanto está escrito lá: não furtarás. Então é isso, a lei foi dada por causa da imbecilidade dos descendentes de Abraão e de Jacó, né? Por isso é simples, tá? Vamos seguindo aqui. Então, aqui, a fé foi dada para substituir a lei, ou então por que veio a fé? Mais um problema que é simples de resolver. Qual é a função, qual é o propósito da lei? Eu entendi 3 propósitos, basicamente. Primeiro propósito: manter vivos aqueles que sempre foram obedientes. Bom, não tem nenhum desses aqui na Terra, né? Mas em outros planetas, outras criações onde tem seres que não caíram, eles se mantêm vivos, se mantêm fiéis, ligados a Deus pela obediência à lei. Eles amam-se uns aos outros, amam a Deus e amam a natureza e respeitam tudo. Pronto, resolvido. E assim se mantêm eternos. Então essa é a função da lei, uma delas. Segunda função: condenar quem porventura pecar. Então, se você pecou, agora você tem que morrer. Terceira função: levar ou mostrar a quem pecou que essa pessoa necessita de um Salvador, ou do Salvador. Não tem se diz um Salvador porque tem outro. Não, necessita do Salvador, né? Essa é a função da lei. E a fé é o que atende o requisito da lei, que precisa do Salvador. Então, a lei não pode, nenhuma lei pode absolver alguém, né? A lei precisa condenar, mas o amor de Deus criou uma solução legal para nos salvar. E aí que entra a fé. Então a lei e a fé se complementam, não se excluem, se complementam, né? É assim que nós entendemos isso. Então o Paulo aqui mesmo disse: não anulamos a lei pela fé, mas confirmamos a lei, ou seja, perdoados pela graça, continuamos a vida obedecendo a lei, né? Então, depois que fomos perdoados, que história seria essa? Então, agora você pode pecar, agora você pode desobedecer a lei, né? Paulo também disse o seguinte, olha aqui, está em Romanos 4,15, onde não há lei, não há transgressão. Então é o caos, não é? Claro. Se não tem lei, tipo assim, vamos supor que o trânsito brasileiro, que tem milhões de automóveis, caminhões, ônibus, tratores, etc, tal, motos, bicicletas, etc, transitando por aí, se não tivesse a lei do trânsito,
Aí não teria transição, certo? Não teria transição trânsito. Quisesse andar 200 por hora, não tem problema. Quer andar bêbado, não tem problema, etc. Tal. Tenta imaginar, sem lei. Não há transição, mas também é o caos. Então precisa a lei. Lei sempre precisa, não existe. A lei garante a liberdade. Por exemplo, se eu quero ir viajar daqui a São Paulo, no meu caso, viajar a São Paulo são 1.200 quilômetros. A lei me garante a liberdade de ter condições mínimas de chegar lá com vida. Né? Porém, se algum outro transgride a lei, vem bêbado, etc., tal, bate em mim, acaba com o carro, para até haver morte. Então, se a obediência à lei, a liberdade, eu consigo chegar lá. A lei é uma coisa boa, sempre foi bom. Né? Desde que seja lei baseada em princípios. A lei de Deus é baseada num só princípio, o princípio do amor. Então, ela é boa. Então nós não anulamos a lei pela fé, bem pelo contrário, uma vez perdoados, aí que nós vamos obedecer a lei, vamos confirmar a lei, obedecendo-a, para que continuemos salvos. E continuaremos salvos até o dia em que outra vez pecarmos, aí precisamos de novo de perdão. Né? Mas não existe essa história, isso seria totalmente ilógico. Uma vez salvo, salvo para sempre, daí tu pode desobedecer, etc. Não chama Deus de bobo também, né? Bom, quanto tempo dura a lei, a duração da lei? Paulo disse o seguinte, que a lei foi adicionada até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então a lei vigorava até que viesse Jesus Cristo. São expressões, às vezes, não muito felizes, que dão a entender uma coisa, mas não é aquilo, é outra. Né? Por exemplo, Jesus nunca mencionou que a lei, seria revogada. Pelo contrário, ele obedeceu a lei até o último minuto da sua vida e depois que ressuscitou, continuou obedecendo a lei. E nunca mencionou que a lei seria revogada. Antes, lá no início de Mateus 7, ele disse que a lei vai existir enquanto existir céu e terra, enquanto existir criação, sempre vai existir. Né? Então o que quer dizer isso aqui? Que a lei vai nos orientar até o dia da morte de Jesus Cristo e continua orientando. Só pode ser isso, porque a Bíblia não pode se contradizer ela mesma, dentro dela mesma, tendo o mesmo inspirador, a mesma origem, que é Deus. Deus não pode dizer uma coisa aqui e o contrário lá. Né? Então, aqui está se referindo, em grande parte, à lei cerimonial. Essa sim tem vigência, teve vigência, até que Jesus foi morto. Depois não precisa mais. Né? Então tem que distinguir uma coisa de outra. Bom, enfim, aqui fala também na parte de quinta-feira de que se fosse a salvação pela lei, então, que nós já debatemos esse assunto, então a promessa se tornaria inócua. A fé se tornaria inócua. Né? Mas não é pela promessa. Deus assumiu a parte difícil e nós recebemos de graça. Isso chama-se graça. E a lei foi dada por meio do mediador, Moisés, e outros mediadores, os anjos, que nos explicam, que nos orientam, não é? Que nos dão orientações sobre. Moisés foi um ensinador da lei. Depois teve outros ensinadores da lei, não é? Mas a promessa não teve mediador nenhum. Deus falou direto a Abraão, sem falar para ninguém. Deus entregou a lei, as tábuas da lei, para Moisés e que ele cuidou. Mas no caso da promessa para Abraão, não entregou para alguém, só leva lá para Abraão. Né? Não, ele falou direto para Abraão. Abraão, fartei de ti uma grande nação. Né? Em ti serão abençoadas todas as nações do mundo. Isso quer dizer o seguinte, todos se salvarão por meio daquilo que tu recebeste. Essa promessa se estende a todos os teus descendentes, e descendentes de ti são todos aqueles que aderem, que têm fé em Jesus Cristo. Bom, essa promessa. Então a promessa é superior nesse aspecto à lei. Né? Nesse aspecto, porque como nós pecamos, a lei nos condena, mas a promessa é, olha, tu pode se salvar. Estou te oferecendo de graça. E essa oferta gratuita porque Jesus fez a parte difícil.
de cumprir a lei. Não é para nós. Nós não temos a necessidade de agora em diante cumprir a lei até o fim sem nunca mais pecar. Não é. Nós, quando pecarmos, temos a possibilidade do perdão. Essa é a grande, é o que torna tudo fácil, né? Só que é bom que a gente procure não pecar mais, né? E cada vez menos isto é a transformação. Sermos cada vez mais fiéis ao nosso Deus. Que assim seja com todos vocês. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos para que nós possamos ser transformados pelo Teu Espírito e obedecer ao nosso Deus. Aceitar o nosso Jesus Cristo. Em nome dele é que pedimos. Amém. Tchau.